Chegou o avental aí na fraternidade? Ih! Tá no ar, né? Isso foi um troço que fizeram comigo. Mas chegou. Tá bom. Onde que nós estamos? Olá, pessoal. Peraí. Aqui, peraí. Já demos o horário? Já. 8 horas. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Vamos dar início ao nosso Evangelho de hoje, Evangelho online, Evangelho no lar. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É com alegria muito grande que nos reunimos aqui, mais uma vez, para falarmos de Jesus, para falarmos do Evangelho do nosso Mestre. Hoje o tema é um pouco... é um convite. Daqui a pouco a gente dá mais detalhes. A gente vai falar sobre só vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Então vamos iniciar a nossa abertura. Se não antes, vamos passar pelos nossos recados aqui da Fraternidade do Amor. Teremos sábado o famoso Yakisoba da Fraternidade do Amor, que faz tanto sucesso nas nossas festas da Moca Amor, e que estamos fazendo a cada semana ou a cada mês um dos pratos famosos da festa, para que tenham a oportunidade de saboreá-los, e também em prol das benfeitorias que a casa faz e das cestas básicas que são distribuídas. Toda a receita é convertida em cestas básicas e ajuda a todos aqui da casa, a todos da casa que a casa ajuda. Então, yakisoba, até amanhã, dia 4, é possível fazer a encomenda para retirar sábado próximo, tá bom? Das 12 às 15 horas. Vão ter yakisoba de cogumelos, de carne ou de frango. Então é só encomendar e vir retirar aqui no sábado. Um segundo aviso importante é trabalho de preto velho. Para quem é interessado, será dia 13 próximo, e as inscrições precisam ser presencialmente. Passar aqui na fraternidade nos horários de atendimento, de funcionamento da casa, e fazer a sua inscrição para o trabalho do dia 13. Então, colocados já os avisos da nossa casa, vamos começar o nosso Evangelho de hoje. Vamos nos preparando para fazer a nossa abertura. É um momento muito especial em que a gente procura se conectar com os nossos mentores, nós procuramos nos conectar com o nosso Pai Criador, com Jesus, nosso Mestre. Então vamos nos preparando para essa prece de abertura. Vamos buscando nos desligar por alguns momentos dos nossos compromissos, dos nossos afazeres do dia a dia. Vamos aquietando nossas mentes e corações. Relaxando, vamos nos acomodando confortavelmente, procurando respirar longa e profundamente, trocando todo o ar do nosso sistema respiratório, imaginando que esse ar que agora vai atingindo profundamente a gente, vem repleto de energias boas que vão nos abastecendo internamente. Vamos fortalecendo a nossa vontade e desejo de estabelecer uma corrente de luz e de fluidos positivos com os nossos mentores e amigos espirituais. Vamos direcionando o nosso pensamento para Jesus. É através dele, dos seus ensinamentos, que a gente busca toda essa harmonia, essa conexão com os amigos espirituais.
Vamos ainda pedindo a proteção dos índios de Itaporã e Bogotá, dos árabes do deserto, dos cruzados soldados de Ricardo, que possam proteger a todo o nosso Evangelho de hoje, a nossa casa. Vamos ainda pedindo que uma luz intensa adentre a casa de cada um de nós, a cada um de vocês que estão aqui conosco nesse momento, iluminando paredes, piso e teto, e tudo e todos que aí estejam. Vamos pedindo aos nossos amigos espirituais que essa luz absorva e remova todas e quaisquer formas de pensamentos negativos que possam ter ficado nos ambientes. Vamos também pedindo a presença dos nossos mentores espirituais, esses companheiros de jornada que nos auxiliam na nossa trajetória de aprendizado. Vamos ainda pedindo a presença dos mentores das fraternidades responsáveis pela implantação do Evangelho de Jesus na Terra, Fraternidade do Trevo, com o Mestre Razim. Pedindo ainda a corrente de cura de Dr. Bezerra de Menezes, que possa atender a todos aqueles conectados e aqueles que estejamos mentalizando naquilo que seja necessário para as suas saúdes, no plural, né? Física, emocional, mental, e também fluidificação das águas. Vamos pedir então a presença das correntes médicas, das correntes de cura. E assim, na presença de todos esses amigos, nos sentindo conectados a todos, nos sentindo harmonizados internamente, vamos pedindo permissão ao nosso Mestre Jesus para a realização do nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, muito bem. O nosso tema de hoje, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vamos contextualizar para a gente poder entender quando é que Jesus nos disse isso, nos fez esta afirmação. E é um pouco mais do que uma afirmação. A gente vai desenvolver isso aqui hoje, juntos, com a esperança de que possa despertar em cada um de nós um pequeno revolucionário que temos dentro, que precisamos ser. Então vamos dar um convite para sermos um pouco revolucionários naquilo que fazemos. A gente fala disso ao longo do nosso Evangelho. Então, Jesus fez essas afirmações, esse convite a todos, logo após proferir o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é aquele sermão que das bem-aventuranças, que tem as 8 bem-aventuranças, que a gente já, em outros evangelhos aqui, já passamos por elas, né? E como é que aconteceu isso, né? Jesus passou a noite inteira no alto de um monte, em oração, em comunhão com o Pai, num lugar chamado Samadhi. Depois, ao amanhecer, ele desceu desse monte e foi logo cercado pelos discípulos, né, e pelos povos que por ali estavam, que já estavam esperando por ele, com o pressentimento de que algo especial vinha acontecer. E aconteceu. O que de especial? As bem-aventuranças, né? O que são as bem-aventuranças, né? A gente poderia chamar as bem-aventuranças de uma carta magna, né? Poderíamos chamar de a constituição do amor de Deus para conosco, né? Onde Deus declara esse seu amor e, mais do que isso, nos dá o que ele nos informa, o que ele reserva para nós, em seguindo esse convite de sermos bem-aventurados, de trabalharmos essa bem-aventurança. Então, após proferir as 8 bem-aventuranças, ele nos presenteou com um convite. Ele nos convida a ser o sal da terra, a luz do mundo. Eu vou ler aqui os 2 versículos que está em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 14, que vem logo em seguida das bem-aventuranças, onde Jesus nos diz: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, né, insonso, com que há de se salgar?
para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E no seguinte versículo: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então a aparição, né, a mostra do que se é. Bom, e hoje somos os trabalhadores da última hora, como todos sabemos, né? E esse convite está mais válido do que nunca, para nós está mais atual do que nunca, né? Quando somos convidados a ir a algum lugar, ou a fazer alguma coisa, ou sermos alguma coisa, né? Nós temos a opção de aceitar ou não aceitar um convite, né? Não é verdade? Então a pergunta que nos cabe agora, para encadear esse tema, é, né, o que precisamos fazer para aceitar o convite, para sermos o sal da terra e a luz do mundo? O que precisamos fazer para aceitar esse convite, né? Vamos passar um pouquinho pelo cenário do nosso mundo hoje, não é novidade para ninguém, né? Em que circunstâncias estamos sendo convidados hoje para sermos isso, né? Bom, bem sabemos, né? O nosso planeta é um lugar de expiações, de provas. É um planeta escola. Nós vivemos então num planeta de expiação e provas, e é um planeta escola, onde vimos para cá a fim de aprender e evoluir moralmente, tá certo? Além das expiações e provas, com a finalidade de evoluirmos moralmente. Esse é o nosso grande desafio aqui na Terra. E estamos em meio a um processo de transformação bem acelerado que todos estamos sentindo, percebendo, um processo de transição, né, para uma categoria um pouco melhor, chamada de regeneração, mundo de regeneração. Mas lembrando que mesmo com essa transformação e com essa transição que está acontecendo, quando o planeta já estiver consolidado no próximo patamar, vamos chamar assim, continuará existindo o bem e o mal, e continuará existindo a luz e a escuridão, continuará existindo a dualidade, né? Então, mesmo nessa transição, mesmo com essa melhora, a gente vai precisar ser sal e luz ainda por um bom tempo. Então, esse convite está muito, muito válido, muito atual para a gente, né? Para todos nós. Então, o que a gente mais encontra hoje, ou o que tanto acontece aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, né? No nosso cenário? Nós estamos vivendo um momento de muitas conturbações, né? Estamos vivendo um momento de muitos conflitos, e todos os conflitos são extremados. Não há mais um conflito mediano, né? Tudo vai para os extremos, tudo no sim ou tudo no não, né? Então, os que são extremamente a favor, os extremamente contra, qualquer coisa. Nós estamos falando de conflitos de várias naturezas, né? Conflitos políticos, conflitos culturais, econômicos, conflitos de gênero, né? Conflitos internos, né? que estamos vivendo no campo das emoções, no campo dos pensamentos, e que geram tantos desequilíbrios. Então, esse é um desenho do cenário de uma parte do cenário do nosso planeta nesse momento. É parte do cenário em que estamos sendo convidados a nos tornar sal e luz, né? Inclusive, esses desequilíbrios chegam a extremos, né? Todos sabemos, acompanhamos, que as pessoas, inclusive, chegam ao ápice de tirar a própria vida. Então, enquanto estamos falando aqui, são de tempos em tempos muito curtos, de minuto em minuto, tem alguém no mundo tirando a sua vida, de tão desequilibrado que estão. Então, esse é um lado em que a gente está vivendo. Mas tem um outro lado, como o mundo que estamos vivendo é ainda de bem e mal, graças a Deus tem o lado do amor, né? Tem muito amor espalhado, tem muita gente trabalhando na caridade, tem muita solidariedade, praticando, né? Ajudando, compreendendo a atual missão que Deus nos delegou e que Jesus exemplificou através da sua passagem aqui. Então, há muitos que, apesar das suas próprias dores, das suas próprias dificuldades, estão servindo ao próximo,
ajudando através de uma palavra amiga, de um apoio emocional, através de uma ajuda material também que é necessária. Então, hoje a gente está vivendo num planeta, estamos vivendo num país, estamos vivendo numa cidade, estamos vivendo numa família, né? Em qualquer um desses níveis de amplitude que queiramos dar ao nosso cenário atual, um mundo ambivalente, um mundo de ambivalência, de duas valências, né? Encontramos duas escalas diferentes de valores, a escala do bem e a escala do mal, que ainda persiste, né? Então daí vale uma reflexão para a gente responder a seguinte pergunta: como posso agir diante desse cenário que acabamos de expor, né, para combater todas as dificuldades atuais? Como posso trabalhar nisso? Enquanto refletimos nessa pergunta, a gente já volta nela daqui a pouquinho, vamos dar uma olhadinha lá no Livro dos Espíritos, numa questão que Kardec fez para os Espíritos, na questão 931. Eu vou lê-la aqui e a resposta dos Espíritos. Kardec pergunta aos Espíritos, né, por que na sociedade as classes sofredoras são mais numerosas do que as classes felizes? E a resposta: direi que as classes que chamas sofredoras são mais numerosas porque a Terra é um lugar de expiação. Ok, falamos isso ainda há pouco. Quando o homem tiver feito dela a morada do bem e dos bons espíritos, ela aí não será mais infeliz. Ele aí, né, o homem, ele aí não será mais infeliz. E ela, a Terra, será para ele o paraíso terrestre. Opa, aqui tem uma chave, né? Parece que todos sabemos disso, mas na mão de quem está transformar esse planeta num paraíso terrestre? Na melhoria da sua qualidade de vida, da qualidade de vibrações, na qualidade energética do planeta. Está na mão dos habitantes daqui, né? Está na mão dos habitantes desse planeta fazer essa transformação, né? Isso não é um passe de mágica que fará mudar. Muito bem. Então, continuando agora a nossa reflexão, então, lá no Livro dos Espíritos, essa questão responde para a gente o seguinte: se quer que melhore, mude. Faça acontecer. Está na mão. Vai ficar melhor quando decidirmos, em maioria, fazer essa mudança. Então, continuando, melhor dizendo, nossa reflexão, com algumas outras perguntas para nós mesmos trabalharmos internamente. Hoje a gente tem assim uma quantidade bastante grande de perguntas, tá? Para a gente seguir, encadeando o nosso raciocínio, tá bom? Encadeando a nossa ideia de como ser o sal, de como ser a luz do mundo, lá naquela primeira pergunta. Desculpem. Então, uma pergunta para a gente responder: como eu posso fazer para não ser omisso diante de tanta coisa acontecendo? Como eu posso fazer para ficar vendo as dores no noticiário da TV, nas redes sociais, vendo notícias ruins o tempo todo e não agir? O que eu preciso fazer, né? Como eu posso fazer para que tudo isso que está acontecendo ao meu lado eu não ignorar, em outras palavras, né? Como eu posso fazer para não ignorar as pessoas que eu amo, né? Quantas pessoas que são do nosso relacionamento, que são queridas, e a gente, o máximo que faz é trocar um WhatsApp de vez em quando, né? Quando precisa de, às vezes, uma ajuda, precisa, às vezes, de um apoio, né? Como é que a gente faz para mudar isso, né? Como eu posso fazer para plantar no coração das pessoas comportamentos para que elas sejam melhores nesse mundo que está doente, né? Porque o nosso mundo está num momento doente. Bom, se nós, aqui reunidos nesse momento, falando de Jesus, trazendo os seus ensinamentos, estamos buscando melhorar, senão não estaríamos aqui, todos nós, né? Todos vocês, todos nós.
Se nós estamos buscando responder a essas reflexões, se isso já faz parte das nossas inquietações, buscar algumas respostas para essas perguntas, é porque na nossa escala de valores, naquelas duas escalas, é a escala do bem. Nós estamos procurando já acertar, estamos procurando errar menos. Ok? Então, se estamos aqui hoje, agora, para estudar os ensinamentos, é porque já escolhemos a nossa escala. Então, esse é um ponto interessante. Então, se a gente já escolheu a nossa escala, e eu quero crer que todos que estamos juntos nesse momento desse evangelho, assim estamos, né? Como eu posso fazer para sair da minha omissão? Que é a primeira daquelas perguntas para a gente fazer. Visto que já não sou mal. Então, se a gente já está buscando o bem, a gente já não tem uma série de coisas que pode ser que no passado fazíamos, que hoje já não fazemos mais. Hoje a gente não deseja o mal a ninguém, quando a gente já está nesse caminho da evangelização, não é verdade? A gente já não deseja o mal a ninguém, a gente já não faz o mal, não pratica, né? A gente já não quer destruir ao outro, a gente quer construir, né? A gente eu não quero mais tomar nada que não seja meu, tá certo? Então, isso já é um bom avanço. A gente já está numa situação em que a gente já não é praticante do mal indiscriminadamente. A gente, propositalmente, desejando, a gente quer fazer o bem. Tá certo? Mas será que só não fazer o mal é suficiente? Será que só não desejar o mal ao outro é suficiente nessa caminhada, nessa evolução? Não. Né? Só fazer o bem, só não fazer o mal é insuficiente no cenário que vivemos. Não há essa neutralidade, não é possível haver essa neutralidade. Ah, não, eu não faço mais mal, fico aqui na minha quieto, deixa as coisas acontecerem. Tá acontecendo um monte de coisas ruins aí, à torta direita, mas não me envolvo nisso, não assisto mais noticiário para não ficar envolvido nisso, não dou mais a minha opinião quanto as coisas acontecem. Isso não é suficiente. A neutralidade nesse momento, só não ser mal, não é mais suficiente. Nós precisamos querer fazer o bem, querer construir uma estrada para o bem, ser o sal e a luz, né? Então, completando a reflexão, continuando com as nossas reflexões, a pergunta é: como eu faço para fazer o bem? Como eu posso agir para fazer o bem? Né? Como eu faço para me sentir desconfortável perante essas situações ruins que acontecem em todo o tempo? Como é que isso me tira de uma zona de conforto? Eu não posso me sentir confortável, não posso me sentir que está tudo bem quando o mundo está acontecendo um monte de coisas ruins. Ah, não, mas está tudo bem, para mim está tudo bem. Isso é ser neutro. Então, o convite de hoje é um convite para agir. Vamos lá, vamos continuar. Então, perante essa posição de agora queremos fazer o bem, sabemos que ficar na neutralidade é insuficiente, vamos entender então agora esse convite de ser o sal da terra e a luz do mundo, que Jesus nos fez e que está super válido. Bom, dentro da simbologia usada por Jesus, vamos ver a função das coisas, né? Qual é a função do sal? Ok. A função do sal é dar sabor aos alimentos, tá certo? Mas também é a função do sal conservar os alimentos, conservar as coisas. Naquela época não havia refrigerador, não é verdade? Então, quando se tinha uma caça, quando se sobrava alimento, como é que se faz para conservar? Salgava o alimento para que ele não entrasse em estado de putrefação, que não estragasse, né? Então, também é função do sal preservar as coisas. Isso é, não deixar as coisas apodrecerem, não deixar corromper as coisas. E aqui o termo corromper, corrupção, é no sentido amplo do descumprimento das leis divinas. Então vamos chamar de corrupção tudo aquilo que é um descumprimento das leis divinas, né? Então, para sermos sal da terra,
precisamos olhar para as pequenas corrupções, os pequenos desvios, para as grandes corrupções, e não nos distanciarmos dos ensinamentos do Evangelho. Como? Em termos do nosso comportamento. Ok? Bom, temos estudado o Evangelho já há um bom tempo, tá certo? Acho que nós aqui há bastante tempo, vocês todos têm há bastante tempo estudando o Evangelho. Me arrisco a dizer que, se estamos hoje aqui falando sobre isso, não é a primeira encarnação que a gente para falar sobre Jesus, para tentar aprender e praticar os seus ensinamentos, né? E muitas das mensagens nós já absorvemos. Se a gente for buscar na nossa memória, os ensinamentos estão lá, a compreensão e o conhecimento estão vivos dentro da gente, e muitos deles, né? De forma, agora, o que ainda nos falta é vivenciarmos de forma convicta esses ensinamentos, para que possamos ser esse sal que preserva o Evangelho, né? Bom, como ser aquele que então preserva, né? Inicialmente, entendendo o primeiro ambiente a ser preservado é o nosso interior, é o nosso interno, o ambiente interno, são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Precisamos parar de olhar para a corrupção do mundo e dar vazão àquele discurso fácil, vazio, que está tudo perdido, de que não tem mais jeito. Parar com o discurso de terra arrasada, onde sobre o mundo, sobre os países, sobre as pessoas, sobre essa geração atual, sobre a geração do passado, não tem mais jeito, vamos acabar com tudo isso. Precisamos parar com esse discurso. A quem serve esse discurso? O que a gente quer se convencer do quê com um discurso desse que não tem mais saída, que não tem jeito, como a gente ouve muito? E a gente às vezes ouve e não reage. Às vezes a gente ouve e, até tendo opinião contrária, não manifesta, porque vai gerar um conflito, vai gerar uma discórdia, e aí ficamos, às vezes, emudecidos perante uma afirmação de alguém do nosso meio de relacionamento, do nosso convívio, que manifesta esse tipo de coisa, de opinião. Mas o nosso convite é para sermos diferentes disso, tá? Então, para esse discurso de que está tudo acabado, não tem jeito, não tem mais saída, é só, para sair disso, é só a gente notar que o mundo já foi muito pior do que é hoje. E a gente tem o hábito de olhar para as coisas ruins sem comparar com o que o tempo vem fazendo, o que a humanidade vem fazendo no caminho da melhora. Então o mundo já foi muito pior do que é hoje. Precisamos olhar para hoje e vermos a corrupção do mundo e perceber, para esses acontecimentos, perceber a corrupção, porque o mundo piorou ou porque o nosso padrão moral melhorou. Aí tem uma chave muito importante, né? Quando a gente escuta uma história trágica, vê uma notícia na TV ou na internet de uma tragédia familiar, a gente, via de regra, é impactado por isso. Isso revela o quanto o mundo é corrupto, e a palavra corrupção, eu repito, estamos usando sempre no sentido de descumprimento do Evangelho, descumprimento das leis divinas, tá? Qualquer coisa que saia dessas leis, nós estamos chamando de corrupção. E pode ser moral, né? Pode ser físico, no mundo físico, pode ser violência, pode ser qualquer coisa. Descumprindo as regras, as leis divinas e os ensinamentos do Evangelho de Jesus, né? Então, quando a gente escuta qualquer uma dessas notícias, a gente fica impactado. E esse impacto é quando o mundo é corrupto ou quando a minha evolução moral me faz ser impactado. Quando a gente é impactado, é porque o mundo está piorando, e a gente sabe que não é, o mundo está muito melhor do que já foi.
Houve uma época em que se falava de violência contra a mulher e ninguém fazia nada, não impactava ninguém, passava desapercebido. A mulher não tinha voz, por exemplo, politicamente, não tinha voz na família, não tinha voz na sociedade. Hoje, graças a Deus, isso mudou muito, e mudou para muito melhor, não é? Equilibrou, está no caminho, está em vias de equilibrar ainda, não vamos entrar nesse mérito, mas isso é uma evolução. A que preço, a que custo, quanto sofrimento para mudar isso? Ok. São pessoas que já fizeram, já levantaram as suas bandeiras, estão levantando e estão fazendo isso mudar. Só para dar um exemplo, quando vimos uma notícia no passado, e quando eu falo passado, falando muito passado, sobre violência sexual, por exemplo, não chocava a população de geral. E hoje choca. Hoje choca uma violência contra a mulher, choca uma violência contra classes sociais diferentes, sobre povos diferentes. Então, a pergunta que a gente está querendo explorar aqui, a posição que a gente está querendo explorar aqui, é que aquilo que nos choca hoje, não chocava ontem, é porque já estamos melhores do que éramos. Aquilo que era comum no passado, hoje já não é mais para a gente. Então, esse choque revela que nós aumentamos o nosso padrão, o nosso estado vibratório. Ok? Então o mundo está melhorando. Ninguém aqui é pessimista. Estamos praticando a esperança de que... E aqui na semana passada a Cris falou para a gente sobre esperança, né, do verbo esperançar. E é nesse sentido que nós estamos falando aqui hoje também, né? Então vamos lá. Esse choque, na verdade, é um convite lúcido num planeta, num país, numa família de intolerantes. É um chamamento a ser um instrumento da paz no conflito. Conflito global, conflito no local de trabalho, conflito na família. Quando algo acontece de chocante e a gente se sente chocado com isso, nós nos sentimos chocados com um acontecimento trágico, um acontecimento ruim, uma violência. Na verdade, esse sentimento de choque é um convite para que a gente, de uma maneira lúcida, seja um instrumento para mudar essa situação. Tá ficando mais perto, mais palpável, né? Então, esse chamamento para ser um instrumento da paz e não da paz e não do conflito que a gente está recebendo quando temos esse impacto perante as situações, né? Então, como São Francisco nos ensina, só para a gente citar São Francisco, ele: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz, né? Então ele está pedindo a Deus, está pedindo ao Pai, porque ser um sal, desculpa, ser o sal da terra ou a luz do mundo não é uma coisa que vamos receber de graça, que vai ser um presente dado para a gente. É uma construção, é uma conquista que nós temos que fazer. Então o convite, logo após o Sermão da Montanha, que Jesus nos faz para ser o sal da terra, para ser uma luz do mundo, é um convite para termos uma função, né, como o sal tem, de preservar tudo aquilo que estava sendo manifestado, que estava sendo ensinado para a gente. Então, essa é uma das raízes desse convite, né? E temos que conquistá-lo. Bom, como conquistamos? Como isso é conquistado, também pode ser perdido. Então fica a dica, né? Trabalhamos para conquistar essa função de sal, mas também se acomodar, se não praticar, a gente pode perder essa função, né? Então podemos estar pensando nesse momento, acho que poderia estar pensando em grandes tarefas como o sal, né, da terra, como luz do mundo, né? Grandes realizações como a paz entre as nações,
como a cura dos males psicológicos, que vai ser o nosso desafio aqui enquanto humanidade nos próximos séculos, né? Resolver os males psicológicos. A gente sabe que vem aí uma série de ensinamentos nesse sentido para melhorar essa epidemia moral, psicológica que estamos vivendo, né? E aí, para saber qual o tamanho desse convite, ou das tarefas que esse convite nos coloca para fazermos, vamos mais uma vez buscar em Jesus a afirmação que ele diz: ser fiel no pouco para ter condições de ser fiel no muito, né? Só para dar uma ilustrada nessa afirmação, lá na parábola dos talentos, quando os 2 primeiros servos multiplicaram os talentos, o que o Senhor respondeu, o Senhor da vinha, né, o dono da casa, respondeu para os servos, né? Eu vou ler o trechinho aqui. Sobre o pouco, aqueles que conseguiram multiplicar os talentos, né? Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então, ser fiel no pouco para ter condições de ser fiel no muito. Então, nossas tarefas podem estar bem mais à nossa mão, serem realizadas nesse exercício de um instrumento da paz. Então, puxa, eu sou instrumento da paz mundial, sou instrumento da paz global. Vamos dar um exemplo aqui, onde eu posso ser instrumento da paz, onde podemos buscar ser instrumentos da paz. Que tal ser instrumento da paz no WhatsApp da família? Sabe aquele grupo da família que de vez em quando alguém posta uma coisa e começa um conflito de opiniões? Que tal ser apaziguar a convivência com os colegas de trabalho, que a gente considera de uma visão espírita, quase uma segunda família, onde a gente convive muitas horas, onde ninguém está com o colega de trabalho ao lado de graça ou por acaso, sempre tem algum motivo para estar ali, né? Então, que tal apaziguar o ambiente? Que tal respeitar pai e mãe? Olha aí quantos instrumentos da paz nós podemos ser e que está em nossas mãos fazê-lo a partir de já, né? Então a gente pode de fato se tornar um instrumento. Uma dica é a gente, para ir avaliando como nós estamos indo nessa caminhada de ser instrumento da paz, seria a gente fazer 2 checklists. Um é o de Santo Agostinho, aquele que ele sugere, que ele falou que fez quando ele esteve aqui encarnado, né? Ele que toda noite antes de dormir ele parava, colocava em revista o seu dia, né? Revia mentalmente todo o seu dia e perguntava para si mesmo se não havia faltado algum dever, se não tinha deixado de fazer alguma coisa. Então acho que esse checklist é muito válido para a gente, a cada dia. E o segundo checklist é no dia seguinte, logo ao amanhecer, né, ao acordar, como eu posso colocar em prática aquilo que eu pensei na noite de ontem, porque só fazer o checklist da noite e no dia seguinte não colocar em prática aquilo que a gente achou que não foi bom para mudar, não vai ter um grande resultado prático, não é verdade? Então assim irmos caminhando no sentido de trabalharmos nós mesmos e não o mundo para a redução da corrupção. Então isso começa por dentro de nós e podemos pegar nessas pequenas tarefas para irmos mudando, né? Aqui eu vou passar. Bom, então nos tornaremos sal e luz. Faremos essa revisão, esse cheque diariamente. Sabemos que temos que atuar onde houver as corrupções, onde houver os descumprimentos do Evangelho, da lei, como seguidores que somos, como empunhadores da bandeira do Cristo que pretendemos e que nos propomos a ser, quando estamos aqui estudando, quando estamos aqui falando em nome dele, né? Trazendo as palavras que ele nos trouxe, nos ensinou, os ensinamentos. Então, nos tornaremos sal e luz quando entendermos e nos conectarmos com a base de sustentação dessa postura incorruptível que estamos nos propondo ter, que Jesus nos propõe quando ele fala: sois sal, sois a luz, que são
as leis divinas e que é o Evangelho. Então essa é a nossa base. É aí que a gente precisa, maior parte do tempo, se não sempre, nos mantermos conectados. Conectados com Deus acima de tudo, né? E nesse relacionamento com Deus, nessa conexão sincera, vale um diálogo sincero sempre com Ele, né? Pedir a Ele, pedir ao Pai, que ajude-nos a olhar, a ver, a perceber essas situações que precisamos atuar, que precisamos melhorar, como sal e luz que pretendemos ser. Então, se nos ligarmos a Deus, se ficarmos a maior parte do tempo conectado pelos seus mensageiros, com o Mestre Jesus, com todos os caminhos que Deus nos permite ter para chegar a Ele, né? Vai nos facilitar a compreender, vai nos facilitar a ter forças, vai nos facilitar a atuar como um instrumento da paz. E naquele dia que a gente conseguiu atuar, de quem é o mérito? Que a gente conseguiu numa situação daquela de conflito, atuar como mensageiro, ou melhor dizendo, como instrumento da paz, o mérito é do nosso Pai. Não é nosso. Cuidado com isso, né? E no dia que a gente não conseguir atuar perante uma situação difícil, a gente não teve a iniciativa, não conseguiu, é porque a gente não estava sintonizado com a nossa base, né? Como se fôssemos pequeninos soldadinhos, né? No front, e tem uma base de retaguarda lá. No dia que a gente conseguiu fazer, é porque a base da retaguarda fez. No dia que a gente não conseguiu fazer, porque nós não sintonizamos com a base. Então o Cristo nos convida a viver uma vida muito mais de testemunho do que de discurso. Só para reforçar, para fazer, né? Então precisamos ser a luz do mundo e o sal da terra aonde estivermos. Como a gente já falou, no WhatsApp da família, no local de trabalho, aonde a gente estiver, por maior ou menor que seja o conflito, atuar nisso. Então quando a gente aceitar esse convite e nos mantermos em estado de prece, né? Precisaremos nos manter no que Emmanuel chama de estado de prece. Não é fazendo prece o tempo inteiro. Claro que existem as preces, existem os momentos das preces, são importantes, e a ligação é um condutor para nos ligarmos, né? Mas o estado de prece é aquele estado interior, como se ficasse rodando em segundo plano, usando um termo de informática, essa conexão o tempo todo com o Pai, essa conexão o tempo todo com o Mestre Jesus e com o Evangelho, para que as nossas reações, os nossos pilotos automáticos sejam com base sejam ligados naquela base de sustentação que nós temos, tá? Então, a nossa posição, eu falei alguma coisa sobre revolução no começo, a nossa posição precisa incomodar aos outros, precisa incomodar para que a gente consiga acomodar o Cristo dentro da gente, tá? Será preciso defender aquilo que a gente acredita, independentemente da gente ser taxado de qualquer uma das qualificações que podem começar a taxar a gente, né? Esse cara é um fanático religioso, é um lunático, esse cara é chato. Se a gente pegar essa bandeira e quiser de fato ser o sal da terra, a luz do mundo, de novo, nas pequenas coisas, no dia a dia, né? Nos pequenos conflitos, né? A gente vai despertar no nosso meio inquietações. A gente vai incomodar. Mas temos que estar preparado, por isso nos manter em estado de prece, por isso nos manter ligado com a nossa base de sustentação. Então esse é um convite cotidiano, situações acontecem todos os dias para que a gente possa atuar e para que possamos ser revolucionários na maneira de estar conduzindo a coisa. E quando estivermos atuando, não precisamos ser exibicionistas, trava-línguas,
Não precisa de exibicionismo, a gente não precisa de visibilidade, não precisa colocar uma bandeira na porta de casa falando o que faz, não precisa ser conhecido para aceitar esse convite. Porque quem vai estar na audiência do que estamos fazendo é Deus. Então nossa audiência é Deus. A audiência dos homens é plenamente dispensável e perigosa, porque pode dar uma crescida no nosso ego. E aí é um meio passo para perder a posição conquistada. Então, essa é a missão do sal da luz, né? Nesse sentido de preservar o Evangelho, de ser uma bandeira do Evangelho. É chocar e é defender o Evangelho e chocar a todos que consideram os acontecimentos atuais como normais, e a gente não considera mais. Isso já nos choca. Então é atuar sobre isso. Uma característica para que a gente faça isso é ser audacioso. E aí eu queria... precisa ser audacioso para fazer isso. Vamos dar uma olhadinha agora, abrir um parênteses para falar disso e buscar no Livro dos Espíritos o porquê de ser audacioso, né? Lá na questão 932, Kardec pergunta: por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? Por que no mundo a influência dos maus supera com tanta frequência a dos bons? É pela fraqueza dos bons, a resposta dos espíritos, é pela fraqueza dos bons que os maus, é pela fraqueza dos bons, os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes quiserem, tomarão a frente. Opa! Então está lá, há mais de 150 anos escrito. Quando os bons quiserem, tomarão a frente. E qual é a característica dos maus que hoje prevalecem sobre os bons? Audácia. Então é aí o convite. Quando os bons quiserem, tomarão a frente, sendo audaciosos. Outro sinônimo de audácia é coragem, ousadia. Cadê a nossa audácia? Cadê a nossa coragem, então, como cristãos e como espíritas e como pretendentes a sal do mundo, sal da terra, né? Luz do mundo? Às vezes a gente tem muita coragem para brigar na internet com alguém que posta alguma coisa que a gente não concorda. Às vezes somos audaciosos no conflito pequenos do dia a dia com outras pessoas, defendendo ou não defendendo posições. Mas a gente não usa essa coragem que temos, essa audácia que temos, ou temos pouco usado, para empunhar a bandeira do Cristo e defender o Evangelho. Então é essa audácia que a gente está buscando despertar aqui, né? Que está no Livro dos Espíritos há mais de 150 anos, que Jesus nos disse há 2000 anos, não é certo? E que hoje, graças a toda essa trajetória e melhora, está melhor do que já foi. Mas nós precisamos acelerar isso. E esse é o convite. Então precisamos colocar a nossa coragem para levantar a única bandeira, né, que não irá nos decepcionar, que é a bandeira do Cristo. Ninguém está dizendo que o mundo aqui de César não precisa existir, tá certo? A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A bandeira levantando as coisas de Deus. E continuamos no mundo da terceira dimensão, da matéria, trabalhando e fazendo e tocando a vida, porque é preciso. E nós estamos aqui para ser chamados de sal da terra e luz do mundo, como portadores de uma mensagem espiritual para transformar o mundo material. Então, nossa parte de César e Deus, nós somos uma parte de Deus, uma mensagem que Jesus nos deixa, nossa mudança de comportamento com base espiritual, com base moral, para que transforme a consequência, a transformação do mundo material para melhor. Só que é uma transformação, nós vamos ser revolucionários, não é pelo embate, não é pela briga, não é pelo afrontamento. Como é que é essa transformação? Como que a gente melhor pode ser um sal? Como melhor pode ser a luz?
como melhor podemos empunhar a bandeira do Cristo. É uma transformação pelo exemplo, pelo nosso comportamento, pelo nosso jeito de ser. Tem uma frase de São Francisco de Assis que é muito, muito, muito simples, mas é muito profunda, que diz exatamente isso, da gente ser o exemplo. Ele fala assim: evangelize sempre, se necessário com palavras. Ele evangelize sempre, se necessário com palavras. Então, o comportamento digno de quem segue os ensinamentos de Jesus deve inspirar os amigos, deve inspirar os vizinhos, parentes, colegas de trabalho. Então, é no cotidiano que o comportamento de quem não precisa concordar com os demais em posições divergentes. Sabe aquela discussão que alguém no trabalho, alguém em família, alguém começa a falar coisas contrárias ao Evangelho, vamos dizer assim, aos ensinamentos, e a gente não tem aquela coragem de se manifestar, a gente fica calado para evitar um mal-estar, alguma coisa assim. Então é esse comportamento que a gente tem que deixar de ter. Esse comportamento que a gente precisa fazer despertar essa posição para inspirar, a nossa posição de sal, né, defensor do Evangelho, para inspirar a todos a mudarem. Então, em resumo, esse é um convite para a transformação, para a ação. Transformação para a ação. Tá certo? Tem aqui duas dicas antes da gente, já estamos quase terminando, indo para o encerramento. Temos duas dicas importantes para passar ainda. Uma é, cuidado para uma armadilha que pode acontecer. Quando a gente às vezes está quietinho lá no nosso quarto, né, lembrando de todos os nossos defeitos, lembrando dos nossos erros, lembrando de tudo aquilo que ainda temos de escuro dentro de nós, aqueles desejos que de vez em quando sobem, a gente não sabe de que lugar da gente mesmo, até a nossa mente, né? Bem, talvez ele vai passar na nossa cabeça que esse convite de ser o sal da terra, a luz do mundo, não é para nós. Não, eu ainda sou muito imperfeito, eu ainda tenho muitos erros, estou longe de eu conseguir mudar alguma coisa. Essa é uma grande mentira, uma armadilha que a gente arma para a gente mesmo. Esse convite, ele é especialmente para nós. Por quê? Nós só sairemos do escuro do nosso quarto, né, do nosso interior, do escuro da nossa alma, quando a gente aceitar o convite para ser luz. A gente só começa, ou vai só começar a dar sabor à nossa vida e à vida dos outros, quando a gente aceitar o convite para ser sal. Então, cuidado com essa armadilha de a gente achar que está muito longe, que não pode fazer nada, sou muito imperfeito ainda, não é para mim esse convite. Aí não vai sair nunca dessa posição. Ok? Então, esse é um alerta, né? Então, mais uma vez, é uma coisa que precisa ser conquistada, né? É um trabalho de aprendizado, é um exercício. Tem dia que a gente consegue mais, tem dia que a gente vai conseguir menos, mas é um exercício contínuo. Vamos fazendo o nosso checklist, vamos nos observando e vamos continuamente melhorando. Das pequeninas coisas, depois para as maiores. Então, fica aí essa dica do quarto escuro, que é um simbólico, é o nosso interior, né? Quando a gente achar que a gente não é merecedor, que a gente não tem condições de ser, é aí que a gente tem que tomar cuidado e não deixar isso nos pegar de surpresa. Ser luz e ser sal não é uma coisa que está pronta, só para a gente fechar repetindo, reforçando. Ela não é recebida como um presente, é uma coisa que precisa ser construída. Nós vamos aprender a ser sal e estamos aprendendo a ser luz, né? Então, quando estivermos no escuro do nosso quarto achando que não merecemos esse convite, que não temos a força para isso, lembramos que o convite é para que sejamos um instrumento, se ainda não estamos prontos, um instrumento da paz. Porque se dermos um passo,
Deus fará as coisas inacreditáveis acontecer através da gente. Se dermos um passo, Deus fará coisas inacreditáveis na nossa vida. Então empunhemos essa bandeira e sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Está aí o convite de revolução, para revolucionarmos o nosso jeito de ser. Tá bom? Muito bem. Vamos à nossa vibração e ao nosso encerramento. Vamos nos aquietando um pouco mais. Depois eu vou encerrar com uma oração também, uma prece que a gente trouxe aqui especial, ligada a tudo esse tema de hoje, né? Fortalecendo a nossa conexão com o nosso Mestre Jesus, vamos procurando transformar a nós, os pensamentos e sentimentos, em vibrações de amor, de luz. E vibremos. Vibremos pela paz do mundo, por todos os países que estão em conflito. Viveremos pelo Brasil e todos os seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que possam tomar as decisões mais acertadas em relação aos povos. Viveremos pelo Evangelho como regra de conduta a todos os homens na terra, especialmente hoje, né, com esse tema da bandeira do Evangelho em nossas mãos. Vibremos por todas as religiões em torno do Cristo, em todas aquelas que lhe trazem harmonia e o amor como regras principais de vida. Vivemos pela casa de oração, todos os trabalhadores, colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Vibremos pelos hospitais, casas de saúde, onde houver um leito de dor, que possa haver um ponto de luz, que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vibremos por todos os lares em desajustes ou em desarmonia. Vibremos por toda a juventude que tem a responsabilidade dessa transformação em suas mãos, que muitas vezes nem sabem direito porquê, mas estão sentindo esse peso e precisam da ajuda. Vibremos em especial pelo nosso lar, pela nossa casa, pelos nossos parentes, nossos vizinhos, amigos e supostos inimigos. Vibremos pelo nosso local de trabalho e todas as pessoas que lá se encontram. Vibremos pela caixinha de vibração aqui da fraternidade e todos aqueles nomes colocados lá, que Jesus possa atender aos pedidos de vibração lá solicitados. Vibremos pela cúpula de proteção e vibração e proteção daqui da nossa casa, fraternidade do amor. E vamos deixando uma vibração de amor junto ao plano espiritual, para que possa ser levado aonde houver necessidade. E vamos fazendo ainda uma vibração especial por nós mesmos, que possamos adquirir essa audácia, essa coragem de, em qualquer circunstância, em especial pelo exemplo, sermos o sal da terra e a luz do mundo. E assim, encerrando o nosso Evangelho de hoje, gostaria de trazer a oração de São Francisco, já que a proposta é sermos um instrumento. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu te leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas,
que eu leve a luz. Ó Mestre, fazeis que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que assim seja, e assim pedimos permissão e assim agradecemos a todas as correntes espirituais aqui presentes, ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai Criador, pela oportunidade desse Evangelho de hoje, e pedimos permissão para encerrar. Que assim seja, graças a Deus.